Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do curso técnico em Guia de Turismo. Hoje uma aula do módulo 2, na agenda 15. E nós vamos continuar, dar uma continuidade nessa questão das técnicas de guiamento e falando especificamente sobre os meios de transporte turísticos, tá? É lógico que os meios de transporte turísticos eles têm uma definição mais, digamos, apegada ao local aonde se realiza a prática do turismo. Mas a gente pode pensar e colocar aí nessa nossa análise de hoje a atuação do guia nos meios de transporte de forma geral. E por que é importante essa compreensão? Ora, por um motivo muito simples. A gente sabe que o turismo é uma atividade complexa que envolve diversos setores, e você tem lá o meio de hospedagem, você tem o atrativo, você tem serviços de alimentação, você tem um monte de coisa conectada ao turismo, mas o que seria do turismo sem um meio de transporte? Porque se uma pessoa não sai do seu local de residência e se desloca até o local fora do seu entorno habitual, você não tem turismo. Então, os meios de transporte são fundamentais. E o guia de turismo, evidente, ele tem uma atuação em alguns meios de transporte muito mais intensa, como o terrestre, por exemplo, rodoviário, e em alguns não tanto, né? Ele atua mais como facilitador, no caso do aéreo. Mas é importante a gente conhecer e compreender esses contextos, tá? Por isso que nós vamos trabalhar bem cada um dos modais, aí vendo características e principalmente nessa questão do guia de turismo conexo aí, conectado aí com esses meios de transporte. Vamos lá então para o primeiro slide para dar uma olhada nisso daí. Bom, veja que nós trazemos aqui para vocês uma definição de cara de não de meio de transporte, mas de transportadora turística. Por que meio de transporte? Por que não meio de transporte? Porque meio de transporte é muito fácil. O meio de transporte é o veículo, a aeronave, né? Enfim, o equipamento de transporte, o meio de transporte que te conecta, te carrega de um lugar para o outro. E a transportadora turística, definida na Lei Geral do Turismo, vocês vão ver que ela é um pouco mais restritiva, mas é legal a gente conhecer também essa terminologia aqui. Segundo a Lei Geral do Turismo, então, consideram-se transportadoras turísticas as empresas que tenham por objeto social a prestação de serviço de transporte turístico de superfície, caracterizado pelo deslocamento de pessoas em veículos e embarcações por vias terrestres e aquáticas. Vinícius, por que não está o transporte aéreo aqui? Porque o transporte aéreo, mesmo que ele seja um voo fretado, ele não se presta a deslocar pessoas no local turístico. Então, a transportadora turística tem a função de deslocar pessoas, de carregar pessoas de um ponto a outro dentro de uma localidade turística, dentro já da prática do turismo. O transporte aéreo ela possibilita a pessoa sair de um local e chegar até essa localidade turística, tá? Por isso que não está aqui. Mas então por isso que então significa que nós não vamos falar sobre transporte aéreo hoje? Não, também não é bem assim, tá? O transporte aéreo é fundamental na atividade turística, é aquilo que eu falei no começo. Se você não sai do seu local de residência até um local onde você vai praticar o turismo, você não tem turismo. E por vezes isso é feito com transporte aéreo, tá? Então, nós vamos pensar aí nos transportes, os meios de transporte de uma maneira mais geral, tá? Bom, vamos lá então. Primeiro, o transporte rodoviário. E aí eu já posso dizer para vocês que nós estamos falando aqui, com certeza, do transporte onde o guia tem a atuação mais incisiva, tá? Por quê? Porque é muito comum você pegar um grupo, às vezes você encontra com o grupo no aeroporto, tá? E aí você vai pegar direto o avião. Só que a hora que você chegar no local desse, dessa viagem, a hora que você desembarcar no aeroporto, você vai pegar um ônibus para ir até o hotel. Possivelmente, do hotel, você vai fazer deslocamentos para atrativos turísticos de ônibus, né? Seria mais intenso ainda se a gente pensar na questão dos city tours, que boa parte do serviço do guia é realizado dentro de um ônibus, tá? Então, reconhecer características do transporte rodoviário é algo primordial para o trabalho do guia, porque ele vai atuar nesse meio de transporte muito provavelmente, tá? Então, assim, é uma questão de cara aqui que já o diferencia de outros. O comando do serviço do transporte não é serviço de bordo, hein? A gente vai falar serviço de bordo também, mas o serviço de modo geral. A prestação do serviço está com o guia. Ah, mas não é o motorista que está no comando? Não exatamente, tá? No transporte rodoviário, quem vai
informar os turistas, quem vai trabalhar a questão do embarque dos turistas é o guia, né? Tem mais, o guia vai ficar responsável também por embarcar as bagagens. Então, eventualmente, até etiquetar as bagagens, se for uma viagem mais longa e for ter bagagem despachada ali no bagageiro, na parte de baixo do ônibus, vai ter que etiquetar as bagagens. Quem que faz isso? O guia, ele que vai controlar tudo, né? E dentro do próprio ônibus, o guia tem a função de informar o trajeto, como eu falei, e eventualmente até já desenvolver um speech, porque vai passar em um atrativo turístico qualquer e o guia vai ter que comentar sobre ele, mesmo que não for parar. Então vejam como o transporte rodoviário, principalmente no ônibus, tem toda uma ação aí muito importante em relação à atuação do guia de turismo, tá? Tem mais. O guia de turismo também tem que ser responsável por planejar os deslocamentos. Então, imagine que é um city tour ou um roteiro que vai passar em várias localidades. Então, o guia tem que pensar quanto tempo leva para ir de um lugar para o outro, né? Quanto tempo ele precisa chamar os turistas para fazer o embarque. Se for o caso de passar em frente a algum lugar onde não vai ter uma descida, não vai ter uma parada, não vai se visitar por dentro o atrativo, mas tem que se pensar também no tempo de parada para explicação daquele local, para que as pessoas possam ver, pelo menos, e admirar aquele atrativo turístico. Então, o transporte rodoviário, o guia tem muito mais autonomia para atuar do que em outros transportes, tá? Justamente por conta dessa questão dele ter uma liberdade de desenvolvimento do trabalho, né? Inclusive, o guia pode falar com o motorista e orientar ele qual o caminho melhor a ser percorrido. Aliás, é bem comum quando a gente vai fazer uma excursão, uma viagem rodoviária, que o motorista nunca tenha ido para aquele local. E aí, quem que vai ser responsável por indicar o caminho para ele? O guia, tá? Então vejam como o transporte rodoviário é complexo. Não chega a ser uma pedra no sapato do guia, tá? Mas ele tem características muito próprias e importantes. O guia deve reconhecer muito bem esse tipo de transporte, com certeza. Os outros também, lógico, mas o transporte rodoviário, fundamental, tá? Inclusive saber como se portar dentro dele, como caminhar dentro do ônibus e tudo mais. O transporte ferroviário, aqui no Brasil, ele é meio relegado a segundo plano, né? Por políticas públicas, aí desde os anos 50, o transporte ferroviário foi aos poucos sendo jogado de lado, em especial o transporte de passageiros. Hoje em dia, quando a gente fala em transporte de ferroviário aqui no Brasil, nós estamos muito ligados à ideia de um transporte turístico. Então, esses roteiros que foram criados justamente para resgatar trechos históricos ou fazer alguns roteiros com conexões mesmo turísticas, né? A gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, o Serra Verde Express, que desce a Serra da Graciosa, no Paraná, que vai de Curitiba até Morretes, é um trajeto super clássico quando a gente fala em destinos de turismo ferroviário. Tem o Trem do Vinho, no Rio Grande do Sul, né? A cidade de São Paulo, mesmo com a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, ela atua 3 trechos ligados ao turismo, que é um roteiro para Mogi das Cruzes, um roteiro para Jundiaí e um roteiro super clássico de quem gosta dessa parte ferroviária, inclusive de trens, que é para Paranapiacaba, que é uma vila em estilo inglês que foi criada tanto para a construção da ferrovia no trecho da serra ali, né, como a operação mesmo das ações. Então, assim, normalmente a conexão que a gente tem com esse tipo de transporte é ligada ao turismo. Não existem trechos, então, de transporte regular ferroviário no Brasil? Existem. Existem 2 trechos, são operados pela Companhia Vale do Rio Doce, né? Um faz a conexão de Vitória, no Espírito Santo, a Belo Horizonte, e o outro é um trecho bem longo ali no Nordeste, né? Então, assim, mas se você ver pelo tamanho do Brasil, o Brasil não tem uma malha férrea
muito bem resolvida, assim, digamos. Mas nós temos muitos trechos ainda que operam carga e que poderiam operar transporte passageiro, mas não, tá? Ainda é algo bem em segundo plano no Brasil de desenvolvimento, né? Apesar de alguns momentos aí de vamos ter trem-bala no Rio de Janeiro a São Paulo, não foi para frente porque era um projeto que não se pagava, mas no geral o trem é alguma coisa meio que turística mesmo, não tem como definir como outra coisa no Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos, por outro lado, eles têm uma grande rede ferroviária, os dois países. Ah, mas os Estados Unidos também, né? Sim, né? Tanto na Europa como nos Estados Unidos, você tem um mix de transportes. Então, é possível você fazer viagens de avião com preços excelentes e é possível você fazer viagens de trem que às vezes são até mais caras do que o avião, tá? Mas são viagens muito confortáveis. Então, dependendo do roteiro, do planejamento do roteiro, né, vale a pena fazer um mix dos serviços. E o guia na atuação no trem? Olha, se for um trem de carreira, um trem regular, não dá muito para o guia ficar ali falando, né? Porque tem mais pessoas que estão viajando que não fazem parte do grupo, talvez fiquem incomodadas. Mas o guia tem que dar um assessoramento para os turistas, principalmente na questão do embarque, né? Fazer um informativo de como funciona o serviço para quem não conhece. Imagine você guiando um grupo de brasileiros na Europa e vai pegar o trem. Então você tem que deixar muito claro que o trem tem horário, que ele sai naquele horário, né? O trem é muito pontual. E também observar que o trem, eventualmente, se for um transporte turístico, em geral vai ter um guia, uma pessoa que vai fazer o serviço de apresentação dos atrativos e tudo mais, da história, enfim, dentro do vagão. Se não tiver, aí o guia pode assumir essa função, evidentemente, tendo estudado, né? Vai fazer um showzinho à parte, inclusive se tiver mais passageiros que não só do seu grupo. Agora, realmente, no transporte regular de viagem, aí o guia não tem muito o que fazer dentro do trem, é mais uma questão de orientação mesmo no deslocamento, tá? Bom, eu coloquei essa questão do Rail Pass aqui, nesse slide especificamente, porque é um tipo de serviço muito interessante para quem faz a viagem, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Que é a ideia de você comprar um bilhete que ele tem um prazo de validade por tempo, por exemplo, e você pode pegar, sei lá, em 20 dias você pode pegar 10 trechos de trem. Tá? E aí é um preço que em geral sai muito mais barato do que você comprar passagens picadas. A única coisa que você tem que marcar a sua passagem de qualquer jeito, né? Mas é um tipo de serviço que já fez, na Europa em especial, fez muito sucesso, principalmente até a década de 90. A partir dos anos 2000, aí as empresas aéreas de baixo custo começaram a aparecer muito forte no mercado e isso caiu um pouco de importância. Mas antes era muito comum as pessoas programarem a sua viagem pela Europa de trem, né? Fazendo vários trechos, como é muito rápido o trem e as distâncias são curtas, vale muito a pena até hoje, né? É que às vezes você fazer um roteiro, um trecho que você vai levar 2 horas, 3 horas de trem, você faz 45 de avião, né? Então tem essa competição do tempo e o valor mesmo. Tem companhias aéreas que fazem valores absurdamente baratos na Europa. Nos Estados Unidos também, né? Tem empresas de low cost. Então, é legal conhecer essa modalidade aí, digamos, de voucher, né? Desse serviço que é o Rail Pass, tá? Muito bem, o transporte aquático. Aí, aqui nós estamos falando de algumas possibilidades grandes, tá? O mais marcante do transporte aquático, quando a gente olha, é de cara os cruzeiros. Os cruzeiros, eles têm uma característica muito própria, porque eles já têm uma programação de atrações, de interações, muito amplas, né? De atividades para serem feitas, de jogos, enfim, de monitoria, de alimentação, de tudo. E se por um acaso o guia embarcar com o grupo, é, aí ele vai ter uma função muito mais de, sei lá, de acompanhar, de ser simpático, do que desenvolver atividades, tá? O guia não vai ter muito o que fazer num cruzeiro. Talvez quando o cruzeiro atracar e o grupo resolver desembarcar numa cidade, aí o guia sai junto e vai poder ter uma função mais atuante, né? Mas quando a gente fala de cruzeiros, de verdade, é muito comum o guia não embarcar no cruzeiro.
tá? É muito comum o guia às vezes tem um guia até que acompanha o pessoal até o embarque, mas depois o guia não vai, porque o guia não tem realmente função no cruzeiro. Bom, então existem outros tipos de passeios, por exemplo, passeios de escuna. Aí o guia vai com certeza ter desde que seja acordado com a equipe, né, com a tripulação, o guia pode fazer explanações, né? Se for um passeio fechado, principalmente, aí o guia pode fazer suas atividades, suas brincadeiras, tal. É, quem for guia em passeios tipo de escuna, assim, né? Tem que ser aquele guia já com uma saúde melhor, aquela pessoa que tem mais hábito de navegar de preferência, né? Porque é um tipo de passeio que costuma enjoar bastante gente, né? Também é possível fazer um passeio menor. A gente tem guias especializados em turismo de pesca, por exemplo, né? E aí o cara vai pegar um barquinho bem menor, às vezes vai pegar com uma, duas pessoas esse passeio, né? Para levar a pessoa até o local para fazer o melhor ponto para fazer pescaria, né? E aí esse é um trabalho bem específico de barco, né? Então, o guia, pensando em cruzeiro, em geral, o acompanhamento, como eu falei, é mais no antes e no depois, né? Antes do embarque e depois no recolhimento das pessoas. Já para outras embarcações, de fato, o guia pode ter uma atuação, uma função melhor aí. E o transporte aéreo, né? Que é aquilo que eu falei no começo do o transporte aéreo é o seguinte para o guia. É o transporte que o guia tem menos autonomia quando ele está dentro do transporte. Porque os aviões têm toda uma legislação internacional específica para a questão da atuação da tripulação. Então, assim, não dá para o guia chegar lá e querer ensinar a galera como que coloca o cinto de segurança, né? Onde que é a saída de emergência, tá? Isso não é função do guia. Você tem uma equipe treinada para fazer isso. O transporte aéreo ele é muito sério, muito rígido, muito regulado, porque ele é muito técnico, muito detalhista, né? Desvios podem fazer o avião cair. Então, assim, a questão do guia dentro do avião, ele é um cara, lógico, vai conversar com os turistas, se tiver alguém passando mal, ele vai lá dar um apoio, mas não é ele que vai resolver problemas dentro do avião. Agora, o guia tem uma função muito importante na chegada do aeroporto, ainda no momento do check-in, despachar bagagem, conferir documentação, então fazer essa atuação junto às companhias aéreas. Por vezes, quando o grupo é muito grande e é combinado previamente, a companhia aérea abre um guichê específico para aquele grupo, para não tumultuar muito a fila normal. E no desembarque, né? Para recolher os turistas, juntar todo mundo, ver se a bagagem de todo mundo chegou direito, se teve extravio de bagagem, você tem que ir lá com o cara, com a pessoa, fazer a reclamação, esperar ver quais vão ser as providências serem tomadas, até a bagagem ser recuperada, ou se não for recuperada, é, vai ter que usar o seguro de viagem e depois embarcar essas pessoas no ônibus até fazer o transfer, né, até o hotel, tá? Então vejam como o guia no transporte aéreo, a função dele é mais antes e depois. Bom, muito bem. Vejam que o guia, de fato, ele tem com os transportes, ele sempre vai ter uma conexão, né? Se não for diretamente, eu acho que é o caso do cruzeiro, o transporte aéreo, como a gente falou, dentro do meio de transporte, ele acaba não sendo tão atuante, mas no antes e depois ele tem suas funções a serem cumpridas, tá? Eu acho que o caso do cruzeiro é bem mais específico, porque as agências de viagem às vezes costumam não se dar o trabalho de colocar um guia dentro do navio de cruzeiro. Tá? Então, um guia, sei lá, vai ser um grupo de São Paulo para pegar o navio lá em Santos, ou vai ser um grupo de Ribeirão Preto para pegar o navio em Santos, ou de Rio Preto para pegar o navio em Santos. Então, você vai colocar um guia regional, provavelmente, para acompanhar esse grupo da saída da cidade, organizar os trâmites burocráticos, embarcar a bagagem de todo mundo, levar até o terminal portuário, lá, pegar a bagagem da galera, ajudar eles a fazerem o check-in, porque o check-in de cruzeiro é tipo, muito parecido com o check-in de aviões, né? Você despacha a bagagem, você vai ver ela depois. Aqui no caso do cruzeiro, ela vai ser deixada já na sua cabine, né? O avião você vai ter que pegar de volta. Mas então vejam que nesses casos o guia não é tão fundamental assim a sua atuação específica no veículo. Agora,
Quando a gente fala de embarcações menores, você tem uma possibilidade. No ferroviário, como eu falei, depende muito do roteiro, do serviço. Se for um serviço regular, o guia também não vai tomar muito. E no ônibus, não. No ônibus, não interessa qual é o serviço, tá? Aí o guia tem uma função muito importante de organização do serviço. Então, é importante que vocês compreendam muito bem essa atuação do guia no ônibus, tá? É, no material de vocês já tem algumas coisas do primeiro módulo, vocês já tiveram uma noção dessa questão de deslocamento, de andar dentro do ônibus, mas acho que é importante sempre procurar mais informações, como que você monta, como que você pensa no seu speech dentro do ônibus. Se você tiver a oportunidade de acompanhar um grupo, às vezes não como guia, mas mesmo como turista, em um serviço com guia no ônibus, ver a atuação do guia, como que ele faz, se ele desenvolve alguma técnica de recreação dentro do ônibus, que isso às vezes acontece, tá? Então é legal a gente poder seguir nesses rumos aí, em termos de atuação profissional, tá? Muito bem, pessoal. Então, reforçando a questão da importância do transporte para o turismo, né? Então, compreender as características desse transporte é fundamental na sua conexão com os outros serviços e vejam a questão da atuação do guia, né? Como é importante também conectar essas coisas, tá certo? Bom, pessoal, não se esqueçam de ler o material didático proposto para vocês, né? Não se resumam o estudo de vocês só aqui à nossa videoaula, tá? E façam as atividades propostas pelo tutor. Valeu, pessoal. Até a próxima.